Eu já disse uma vez que não se escreverá a história de Santo André sem se incluir o Rotary Club de Santo André. Acho que meu pai gostaria e teria muito orgulho de ter iniciado essa jornada, junto com os outros 30 companheiros que com ele fundaram o Rotary. O pensamento de todos eles foi concretizado e hoje nós representamos um dos melhores clubes do Brasil. O meu pai, ele dizia assim, e mais, considerar que a quinta-feira à noite era o início de um ótimo fim de semana. Ele sempre tinha isso na mente. Tem que ser um oásis na semana a nossa reunião. Eu acho que o meu pai ficaria muito feliz com tudo o que aconteceu. Meu pai tinha um amor especial pelo Rotary. Lembro quando meu pai ganhou o título dele de Paul Harris, que eu tenho aqui, e contando para nós a honra de ser um Paul Harris Fellow, a importância disso, o que era importante para ele e tal, a emoção dele disso tudo. Gosto demais, frequento o Rotary e acho isso de uma importância fundamental. Meu pai meu pai falando sobre fundação de entidades, o maior orgulho que ele tinha era da fundação, ter participado da fundação do Rotary Club de Santo André. Tudo que tivesse de Santo André passava pelo Rotary Club. Eles eram parecia uma sociedade administrativa. Meu pai vinha das reuniões e de lá a gente sabia tudo o que estava acontecendo em Santo André. Realmente o Rotary na vida da minha família, na vida do meu pai, foi algo extremamente marcante. Que ser rotariano é trabalhar para a comunidade. Companheiros, eu estou aqui na sala onde consta o certificado de concessão do título de clube ao Rotary Clube de Santo André de dezembro de 1949. Agora, em dezembro, celebrar-se-ão 75 anos de existência desse clube, que hoje é o terceiro maior da América do Sul, com 154 associados. É um clube que tem uma composição muito interessante. Ele tem pessoas de 80 anos, tem pessoas de 60, de 50, de 40 e de 30. Então é um clube transgeracional. Nós não temos problema de comunicação entre nós. Nós estamos precisando sempre de muita mão de obra porque temos 4 projetos permanentes que necessitam do envolvimento, do engajamento e do trabalho dos rotarianos. A gente conta com muito talento disponível e precisamos de muito talento para tocar essas obras. O clube tem, por outro lado, uma cultura de muito divertimento e muito companheirismo. Então, a gente segue o famoso ditado americano, work hard, party hard. A gente trabalha duro, mas se diverte bastante. Eu entrei em Rotary há 62 anos atrás. Essa é a história mais antiga, eu acredito que vocês vão ouvir. A fundação do clube lá no cinema. Na fundação do clube, eu era o único presente. Mas era o único presente não como rotariano. Era presente porque eu era moleque. Tinha 15 anos na fundação do clube e fui como convidado de uma família de rotarianos, ou que seriam rotarianos, e foi uma excelente festa, né? A festa foi num cinema em construção. Foi uma festa muito bonita, uma festa de amigos, uma festa que só quem viu pode avaliar. Toda vez que a minha mãe, ou algumas vezes que a minha mãe viu aquela foto de inauguração do Rotary Clube de Santo André, que foi no Cine Tamoio, em dezembro de 49, ela sempre comentava. E certa vez foi comigo ao lado.
eu não estou nesta foto da fundação porque eu estava cuidando de você em casa, porque você só tinha 6 meses. Então, era alguma coisa assim, bem marcante. Em 11 de dezembro de 1949, reuniram-se 31 líderes da cidade de Santo André no Cine Tamoio, lá no centro antigo, perto da ferrovia. Esses 31 líderes se reuniram para formar o Rotary Club de Santo André, com a participação extraordinária, porque é pouco comum que um presidente de Rotary International presencie a fundação de um clube, do então presidente internacional Percy Hutchinson. Participaram dessa cerimônia também o então ex-presidente de Rotary International e primeiro brasileiro, 1940-41, Armando de Arruda Pereira. Também estavam presentes o presidente do Rotary Club de São Paulo, o senador José Hermílio de Moraes, e, por óbvio, eles constituíram o Rotary Club de Santo André, empossando o primeiro presidente, que é o João Evangelista de Paiva Azevedo. Hoje o Santo André é o terceiro maior clube da América do Sul e o segundo do Brasil, com 154 associados, um motivo de orgulho para a cidade. Mas isso não se esgota nesses números. O Santo André é um clube que tem 4 projetos permanentes. A Casa da Esperança de Santo André, onde eu sou curador desde o ano 2000, o ABC Aprendiz, que é um centro de qualificação profissional para menores, a APAI de Santo André, que está sob nossa custódia há algum tempo, e a Casa Ronald McDonald, que é uma parceria entre o Rotary e o Instituto Ronald McDonald para cuidar de crianças com câncer. Essa tradição de servir a comunidade vem desde a fundação da Casa da Esperança, em 1954, e prossegue até hoje, com todos os nossos membros envolvidos e dedicados a dar de si antes de pensar em si. Eu me lembro quando eu cheguei em Santo André, em 1963, o problema da ligação telefônica com São Paulo era precária. Você levantava às 6 horas da manhã e ligava para São Paulo para segurar uma linha. A ligação para São Paulo se dava até às 8 horas da manhã e depois às 18 horas. Um grupo de rotarianos, o Vicente Martins e outros mais, se reuniram para fundar a Companhia Telefônica da Borda do Campo. Eu me lembro que em determinado momento a Companhia Telefônica da Borda do Campo, ela se distinguia como uma das melhores companhias de telefonia do Brasil. Na ocasião, nós tínhamos uma dificuldade enorme na telefonia da região, na cidade. E aí os companheiros do nosso clube, por acaso, reuniram, foram no órgão federal e conseguiram montar a CTBC, a Companhia Telefônica da Borda do Campo, que era para toda a região do ABC. Que, por sinal, quando foram encampadas as telefônicas, a nossa era uma das mais exemplares do país. A casa foi fundada para tratamento de sequelas da poliomielite. Depois, com a vinda da vacina, Salk primeiro, que a Santo André foi uma das cidades pioneiras, daí teve a vacinação Sabin. E a vacina praticamente extinguiu a poliomielite. A casa passou a ser um centro de tratamento de sequelas neurológicas, sequelas de AVC e outras doenças neurológicas. Permanece até hoje, teve uma ampliação muito grande, praticamente atende todas as especialidades médicas. O nosso clube também me marcou muito quando a Casa da Esperança incorporou a Santa Casa de Misericórdia de Santo André. Isso graças ao empenho do Silvio Valente. As dificuldades da Casa da Esperança foram vencidas com muito amor, muito trabalho, com o servir dos rotarianos.
Nada foi de fácil. Tudo foi trabalho e trabalho construído. E a Casa da Esperança hoje é um expoente nacional de atendimento à comunidade. A comunidade está sendo muito bem servida pelo trabalho dos rotarianos na Casa da Esperança. A dificuldade para começar a construção, a execução daquele plano, evidentemente, é dinheiro, né? Primeiro foi a obtenção do terreno com a prefeitura, né? E segundo, as campanhas para poder desenvolver, para poder executar a obra em si. Esse prédio aqui teve uma participação importante, que eu me lembro do Mantovani, teve uma participação importante do Marco Lucchesi com a parte de cálculo de estrutura, e a minha participação como arquiteto do empreendimento. Então é um esforço coletivo, né? Um projeto que foi feito por nós, né? Que nós idealizamos, e poxa, eu acho que isso daí para mim não tem coisa que me pague na vida, que é uma satisfação imensa. Nós formamos 7.000 menininhos, então estou com todas as profissões, médico, advogado, delegado, enfim, várias profissões, todos foram formados aqui com nós. Eles estudavam e eles ganhavam, ajudavam em casa, né, na casa deles. Isso era importante, barbaridade, com a aprovação do Rotary, né? Esses nossos companheiros é que seguraram o rojão e levantaram isso aqui, né? Rapaz, em Santo André, eu fui chamado pelo Fausto Polese, que era o meu patrão na época, que eu estava dirigindo o Diário do Grande ABC. Ele falou: Farideiro, rapaz, tá precisando de você. Você dá um pulinho lá no conselho pra gente conversar? Eu fui. E vi as crianças entrando e saindo, eu já fiquei sensibilizado. Falei, pra negar aqui vai ser difícil, né? E aí, fui lá conversar. Rapaz, simplesmente estava completamente estourada. Rapaz, estava devendo praticamente 1,5 milhão. E tinha as verbas, todas elas praticamente cortadas, que não estava pagando INSS. Logicamente, eles cortam as verbas. Então, a situação era desesperadora. Eu falei, eu vou assumir, mas não é trabalho para um cara só. Eu não tenho condições pessoais, financeiras, de encarar. Eu vou tentar levar isso para o meu clube, para ver se o meu clube assume a APAI, e eu posso até ser o presidente, mas é um clube que vai assumir. E foi assim que eu fiz. E o clube, simplesmente, como um clube de grandes feitos dentro da área em Santo André, ele resolveu adotar a APAI. E a APAI foi adotada pelo clube há cerca de 25 anos atrás. E nós estamos tocando a APAI até hoje. Resolvemos todos os problemas até aqui e vamos continuar resolvendo também por mais alguns anos. Ali em junho de 98 veio essa boa novidade. A Associação de Senhoras, eles falaram, olha, tem uma proposta aí do MEC-Dia, da Associação da VCC, que é a Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Já estava começando o MEC-Dia Feliz no Brasil e eles estavam querendo dar uma parte da renda no MEC-Dia para uma instituição da gente, que a gente já estava envolvido na faculdade, na fundação. Sabíamos que a Fundação Medicina precisava desse suporte, então juntamos um grupo da associação de companheiros, o presidente que estava saindo, e fomos conversar com o pessoal do McDonald's, e acho que eles gostaram da conversa com a gente, falaram, tá bom, nós vamos dar 5 restaurantes para vocês, vamos começar. Começou já em julho, eu lembro de ter feito uma reunião com o Marco Sabino, né, que veio a ser o futuro presidente, estava começando a gestão, fizemos uma reunião na casa dele no começo de julho, para em agosto já organizar o MEC-Dia Feliz. E acabou dando certo. Então foi o primeiro MEC-Dia que a gente fez e deu resultado. Nós tivemos a campanha do MEC-Dia Feliz, a nossa primeira campanha no Rotary Club de Santo André. E essa campanha foi um sucesso. O engajamento de todos no clube foi maravilhoso. E aí houve uma arrecadação de recursos que era para fazer o bem.
o bem naquilo que o Instituto Ronald McDonald pregava, que era ajuda às crianças com câncer. Aí, com esses recursos, ao longo das campanhas, em 2000, nós conseguimos fazer a inauguração do Instituto de Oncologia do ABC, lá na Faculdade de Medicina do ABC. Em 2001, nós ajudamos com os equipamentos no CACOM, lá em São Bernardo. E aí surgiu a dúvida, o que é que nós faríamos com esses recursos que nós arrecadávamos em todas as campanhas? E aí surgiu a ideia da Casa de Apoio à Criança com Câncer do ABC. Mas aí nós queríamos mais, nós queríamos que ela fosse certificada como uma Casa Ronald. Aí nós buscamos tudo que uma Casa Ronald deveria ter. Fizemos o projeto, desenvolvemos tudo isso e o engajamento do clube foi fantástico. E em 2004 nós inauguramos essa casa, que alguns anos depois foi finalmente certificada como Casa Ronald. E o que eu posso dizer? Aquele grupo de companheiros que nós tínhamos naquele momento no clube era fantástico. Todos queriam ajudar, todos queriam participar, todos queriam contribuir. E foi assim. Às vezes me perguntam, mas foi difícil? Eu diria, mas como é que isso era difícil com aquele grupo de companheiros que nós tínhamos naquela época? Tudo se transformou em algo mais fácil. Lógico que olhando de hoje para trás, a gente tem que agradecer aqueles que ainda estão conosco, alguns que já saíram, alguns que já foram lá para cima. Mas a gratidão com todos eles que nos ajudaram é muito grande. É isso que eu posso dizer. Eu acho que o Rotary Club de Santo André, ele tem um papel muito importante para o poder público de Santo André. Porque todo o serviço feito pelo Rotary Club de Santo André, ele é extremamente, muito bem administrado, que visa principalmente a excelência em atendimento e não o lucro. Com isso, presta um serviço exemplar que é importante para ajudar a deficiência do setor público em todas essas áreas. Hoje eu sou o único rotariano do Brasil que tem um afiliado presidente de Rotary Internacional. Mas eu digo que Mário César será um grande presidente, não só para o Brasil, mas para a Rotary Internacional. Ele está trabalhando com afinco com o Denoto. E ele será um presidente muito, muito criativo. Nós vamos ter a felicidade de um andreense, de um rotariano de Santo André, exposto para o mundo inteiro. Pois é, companheiros, como vocês puderam ver, o Santo André tem vários projetos permanentes que justificam a existência do clube na nossa comunidade, desde o seu nascedouro lá em dezembro de 1949. Nós somos 154 homens e mulheres que trabalham em prol e representam a comunidade de Santo André. São líderes que estão preocupados com o nosso entorno e melhorar a vida dos outros. Eu represento com muito orgulho o meu clube em nível mundial, sendo o primeiro presidente da história do Santo André a alcançar a presidência do Rotary International. Serei o presidente em 2025-2026. Tenho levado e continuarei levando a bandeira do Brasil, que é a bandeira que consta do meu nome lá no Conselho Diretor do Rotary International, e toda vez que eu sou apresentado no mundo, toca-se o hino brasileiro e define-se o clube ao qual eu pertenço, Rotary Clube de Santo André, São Paulo, Brasil. Um grande abraço.